Então vamos falar um pouquinho da história do câncer na humanidade, né? Eu acho que são dados muito interessantes que vocês vão gostar. Para vocês terem uma ideia, as primeiras descrições do que possivelmente eram cânceres vêm de mais de 2.600 anos antes de Cristo, quando papiros egípcios descreviam o que provavelmente seria o primeiro tumor registrado num ser humano, que foi pelo médico Imhotep, onde ele se observou uma massa saliente no peito, fria, dura e que se espalhava. Muito sugestivo, né? Depois temos uma outra descrição por Heródoto, um historiador grego que relata o caso da rainha persa Atossa, que foi acometida também por um caroço que sangrava no peito. O que, de forma muito interessante, acabou levando naquele momento à amputação do seio dela numa história que influenciou reinados e guerras, como por exemplo a Guerra da Pérsia e a Grécia naquele momento. Há também muitas descrições, e vocês podem observar aqui que são na maioria tumores superficiais, mama, pele, né? Mas desde aquele momento, descrições de queimaduras, né? E amputações em tumores superficiais. Por muito tempo na história, os médicos acreditavam também numa teoria que hoje parece inacreditável, mas que naquele momento fazia sentido, e que o nosso organismo tinha 4 humores e que compunham o corpo, e que dependendo do equilíbrio dessas substâncias poderia favorecer mais saúde ou mais doença. Então tinha um deles que era a bile negra, e que Hipócrates acreditava que o excesso daquela substância poderia causar o câncer ou muitas vezes depressão. Isso perseverou por muitos séculos, até um maior desenvolvimento da ciência. E foi o que a gente chama de a Era Negra da medicina, onde a bile negra, a fleuma sanguínea eram realmente causadores de doenças. E para tratar essas condições, eram muito comuns se utilizar metais pesados, o arsênico, a presa de porco do mato, o pulmão de raposa, a raspa de marfim e alguns purgativos e laxantes. Pra vocês terem uma ideia, demorou vários séculos até que Vesalius, em 1538, o pai da anatomia moderna, publicou o Atlas do Corpo Humano, e que sugeria que a bile negra de Galeno não existia. Já no século XVII, John Hunter foi considerado o pai da cirurgia, porque ele trouxe os primeiros conceitos de ressecção completa e de linfonodos, que é o que a gente chama de linfadenectomia, um dos princípios fundamentais da cirurgia do câncer. Hipóteses científicas também foram formuladas, experimentos começaram a serem realizados. Morton, em 1946, e Lister, em 1867, trouxeram anestesia e antisepsia, que foram grandes avanços na cirurgia. Já em 1865, Mendel encontrou a hereditariedade nas ervilhas. Isso depois veio na oncologia e hoje em dia a gente estuda doenças hereditárias. William Halsted, em 1891, com estudos de anatomia e patologia, trouxe outros conceitos ainda mais aprofundados da cirurgia do câncer. Ele realizava naquele momento mastectomias radicais, com retirada da drenagem de todos os linfonodos ao redor do tumor, mas de uma forma muito agressiva. E se a gente pensar naquele momento que não tinham medicamentos, não tinha quimioterapia, era o que trazia as melhores chances realmente para aquele paciente. E a sobrevida do câncer de mama naquele momento passou para 40%. Lá em 1896, aconteceu o primeiro tratamento de câncer com raio-x, logo depois da descoberta por Marie Curie da radiação. Já nos séculos 20 e 21, houve um marcado desenvolvimento da oncologia. A gente observou grandes avanços na cirurgia do câncer, radioterapia e quimioterapia, mas principalmente da multidisciplinaridade. E, em 1948, o pediatra Sidney Farber descobre substâncias químicas que poderiam tratar o câncer e regredir tumores. Ele foi o pai da quimioterapia moderna. Em 1967, a ex-enfermeira Cecilia Sander funda uma casa de repouso em Londres, que foi utilizada para cuidar de pacientes terminais. Daí se iniciou o que a gente chama hoje de tratamento paliativo. Em 1990, o americano Dennis Salomon desenvolve a primeira terapia-alvo, que a gente vai ver que está transformando realmente o tratamento sistêmico na oncologia, usando um anticorpo específico para tratar uma droga através da comunicação com o receptor direto nas células tumorais. E mais recentemente, a gente observou um grande desenvolvimento da cirurgia minimamente invasiva ou mesmo a robótica, o desenvolvimento de novas drogas, um tratamento de precisão e a imunoterapia,
que, diferente do que muitos pensam, não é tão nova, mas realmente os avanços e os grandes benefícios para os pacientes estão chegando agora. Finalmente, o desenvolvimento de novas drogas e o tratamento de precisão. Nos últimos anos, a imunoterapia trouxe grande esperança e tem crescido cada vez mais suas indicações e os benefícios para o paciente. E como ocorre a evolução e a disseminação tumoral? Só para lembrar rapidamente então, como já vimos, a lesão é constituída por células que se proliferam de forma normal, de forma descontrolada e autônoma. Em geral, com perda ou redução da diferenciação celular e tem ritmo de crescimento mais rápido. Tudo isso é decorrente das alterações em genes e proteínas que regulam a multiplicação e a diferenciação celular. Para permitir o desenvolvimento do tumor, as células malignas, então, induzem a angiogênese, que é a proliferação de pequenos vasos que vão permitir o suprimento sanguíneo chegue dentro do tumor, levando nutrientes, oxigenação, durante principalmente a fase de crescimento dos nódulos. E as neoplasias podem ser benignas ou malignas. O câncer, como já vimos, é o termo utilizado para identificar apenas a neoplasia maligna. E quais são as características principais dessas células? Primeiro, ela tem um metabolismo acelerado, ou seja, para crescerem, para se multiplicarem, elas precisam acelerar o seu funcionamento. Ela tem também uma menor adesividade. As células normais tendem a se prenderem umas às outras, formando os tecidos. As células de câncer, elas têm uma adesividade diminuída. Elas podem ter também uma motilidade aumentada, ou seja, elas se movimentam no meio do tecido, o que permite que elas infiltrem e cheguem até a corrente sanguínea e linfática, por exemplo. Uma outra característica importante é a propagação e disseminação. E também a invasão de vasos sanguíneos e linfáticos. Só que tem um dado interessante aqui, não basta invadir e cair na corrente sanguínea. Elas têm que sobreviver na circulação, o que não é comum para uma célula de um tecido normal do nosso corpo. Essa disseminação através dos vasos sanguíneos e linfáticos podem causar as metástases, obviamente, a disseminação dos tumores. Eu gostaria aqui de comentar sobre uma dúvida muito frequente de pacientes e colegas médicos também. E a dúvida é, todo tumor é um câncer? Bem, primeiro a gente precisa explicar o que é um tumor. O tumor é uma massa, um nódulo, a partir de proliferação de células do nosso corpo. Mas nem todo tumor é câncer. O tumor é um termo genérico que classifica alguns nódulos ou uma massa que está crescendo no nosso corpo. Para ser identificado como câncer, precisa ter a invasão de tecidos e a disseminação causando metástases. Portanto, o tumor é qualquer lesão que tem como consequência um aumento de volume. E pode ser até mesmo um processo inflamatório. Vamos falar um pouco agora como que o tumor cresce, como que ele se dissemina. Como vimos, à medida que o tumor cresce e cai na corrente sanguínea, ele tem a capacidade de se disseminar. Ele pode causar metástases em outros órgãos à distância. O importante aqui é saber que um dos primeiros lugares que o câncer geralmente se dissemina são para os gânglios, os linfonodos ao redor do tumor, que são estruturas de defesa que são importantes no combate a infecções, mas são um dos primeiros sítios de metástases de disseminação oncológica. E esses sítios são fundamentais na avaliação clínica, no exame físico e nas análises dos exames de imagem. Caro colega, sabia que os médicos não oncologistas podem identificar até 80% dos casos de câncer? Isso mesmo, o médico não oncologista pode identificar em seu consultório sinais de câncer e realizar o encaminhamento correto. Eu preparei um evento exclusivo onde vou mostrar para o médico não oncologista como identificar em seu próprio consultório os sinais e sintomas do câncer em seu paciente, realizando assim o diagnóstico preciso e o encaminhamento no tempo correto. Sou o Dr. Felipe Coimbra, cirurgião oncológico, mestre e doutor, presidente da America's Hepato-Pancreato-Biliar Association de 2019 a 2020, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica de 2015 a 2017, diretor do Instituto Integra Saúde, head dos tumores digestivos do AC Camargo Cancer Center. E te espero aqui. Para se inscrever, basta acessar o link abaixo.